Amém? E eu queria fazer esse memorando junto com vocês. Alguém aqui lembra? Boa noite, paz. Amém. Está perdoado. Alguém aqui lembra qual foi a primeira mensagem? Alguém lembra? Se puderem me ajudar? O tema da primeira mensagem, vou ajudar vocês. Da segunda não, mas da primeira eu vou ajudar. É: a nossa palavra tem poder. Né? Porque saindo a palavra da nossa boca, tanto para a morte quanto para a vida, essa palavra é como se fosse uma semente, que é a semente que vai crescer e produzir e dar o seu fruto. Se for fruto de vida, vai produzir vida. Se for fruto de morte, vai produzir morte. Amém? Quando sai uma palavra da sua boca, a gente aprendeu que tem que sair o que da nossa boca? Bênção, otimismo, coisas boas da nossa boca, até quando não parece. Deu até o exemplo de familiares, quando não é uma bênção, você coloca a mão no ombro, que é uma bênção. Quando sai essa palavra de vida, o que acontece? A gente parte para a segunda mensagem. O nosso sonho, ele ressuscita. Esse sonho ressuscitando é o segundo tema. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Talvez vocês esqueceram de um sonho que tinha na infância. Mas vocês acordaram de manhã e pensaram o seguinte: eu vou realizar o meu sonho, que estava perdido. Né? Você usou o primeiro tema, que foi sua palavra de poder, e também você usou o segundo tema, porque está ressuscitando o terceiro sonho. Amém? Aí agora a gente chega no terceiro tema, no terceiro elo da campanha da corrente Deus salva minha família. E qual é esse tema? Em tudo sejais gratos. Em tudo sejais agradecidos. Você lançou uma semente que é o seu sonho, uma semente de vida, produziu vida. E essa vida ressuscitou os seus sonhos. Agora é hora de agradecer. É a hora mais difícil, que é agradecer. Porque agradecer quando tem prosperidade, quando tudo vai bem, é fácil. Eu quero ver agradecer, fala isso para mim também, antes do milagre. Antes do milagre. Jesus em João, capítulo 11, chega diante do túmulo. Antes dele chamar Lázaro para fora, ele faz o seguinte: espera um pouquinho, deixa eu fazer uma oração. Pai, graças te dou. Graças te dou. Agradeci. Olha a fé do nosso mestre. Era homem como a gente. Era Deus, mas era homem. Pai, graças te dou. Eu quero começar já tocando isso no teu coração. Agradeça antes do milagre acontecer. Não murmure. Não murmure, não reclame. Porque ao contrário do agradecimento, ao contrário da gratidão, vem uma palavrinha chamada murmuração. Vem uma palavrinha chamada reclamação. Vou dar um exemplo. Você fez um projeto no dia e não deu certo. E você acabar colocando a culpa inconscientemente em Deus. Porque eu digo uma coisa para você: se nada deu certo para você até agora, 8h10 da noite, é porque Deus estava permitindo. E Deus está no controle de todas as coisas, por que reclamar? A Bíblia não fala em Romanos 8, versículo 38, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que reclamar? Quer que vocês conheçam a história de um amigo meu, chamado Jó. Não sei se vocês conhecem ele. De vez em quando eu converso com ele na Bíblia. Jó, antes de Salmo, depois de Esté. Então, lendo a história dele, era um homem próspero, era um homem rico, era um homem que tinha todos os seus filhos alegres, tinha toda a sua fazenda próspera. E certa vez um invejoso, um matador de sonho, um ingrato, um rebelde, chamado Satanás, joga na cara de Deus o seguinte: olha lá teu filho Jó. Claro que ele vai ser grato a ti. Também você dá tudo para ele. Tira tudo dele, vê se ele é grato, ele não vai falar na sua cara que você não é um bom Deus. Que você não é um bom Deus. E Deus conhecendo o coração de Jó. Deus não fez por maldade, mas Deus provou para Satanás que o homem é melhor que Satanás. Por mais que Satanás tenha mais poder que um homem é melhor que Satanás. Porque é o seguinte: a gente sem Deus, a gente está abaixo de Satanás. Sem Deus, preste atenção que isso é importante, sério. Sem Deus, a gente é abaixo de Satanás. Porque a gente é vazio, mas com Deus, a gente é acima dele. Não deixe o diabo colocar reclamação no teu coração. Não deixe o diabo colocar coisa que não presta no teu coração para você reclamar com a Deus, porque isso aconteceu. Satanás chega para ele e fala assim: você não quer ser como Deus? Você não quer ser como Deus?
está vendo conhecendo bem e mal. Começa tudo. O diabo faz isso. O diabo usa pessoas, e principalmente os que a gente mais ama, para chegar e falar para você assim, ó, que você está agradecendo a Deus pelo teu sonho, você nunca vai realizar. Não escute a Satanás. Não escute a Satanás. Porque nas maiores provações, é nas maiores tribulações, é nas guerras mais ferrenhas que Deus te dá inspiração. É que Deus dá força para vencer. É nas maiores tribulações que Deus fala com você. Como exemplo, Paulo, viajando para ser preso dentro do navio. Uma turbulência danada, um vento chamado Aquilão. E todo mundo preocupado, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Paulo fala o seguinte, ninguém sai desse navio. Porque o anjo do Senhor vem falar comigo longe. Se ninguém abandonar o navio, se ninguém pular do navio, ninguém vai morrer. E todo mundo preocupado. E Paulo, em vez de reclamar da tempestade, ele obedeceu a Deus. Ele agradeceu a Deus. E o pessoal escutou a ele. E nessa tempestade, e nessa provação, e nisso que aconteceu com Paulo, quando ele desceu na ilha de Malta, todo mundo estava bravo, todo mundo reclamando, dizendo o seguinte: nós vamos morrer. Paramos numa ilha que a gente nem conhece. Paramos numa ilha que a gente nem sabe o que vai acontecer. Vamos separar uma fogueira. O apóstolo Paulo vai lá e pega alguns galhos de árvores para fazer a fogueira. Quando ele vai pegar um galho de árvore, o que acontece? Uma víbora, uma serpente morde o seu braço. E todo mundo viu aquilo lá e falou: ele vai morrer. Aí todo mundo já começou a reclamar, pensar o seguinte: além de ele estar aqui, Paulo vai morrer. O homem que é o homem de Deus vai morrer. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada com Paulo. Não aconteceu nada com Paulo, porque a Bíblia fala o seguinte: eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dou a autoridade. Eu vos dou a autoridade. E se beber alguma coisa mortífera, não fará dano. Jesus falou isso aos discípulos. E o que aconteceu nessa ilha, que Paulo chegou, todo mundo murmurando, ele ganhou um homem chamado Públio, que estava com desinteria. Colocou a mão sobre esse Públio, curou ele, e aquela ilha toda foi evangelizada por Públio. Aquela ilha toda foi ganha para Jesus, através da vida de Paulo. Qual era o objetivo de Paulo? Ganhar algo. E ele sabia que ele estava ali, ele tinha um propósito. Talvez nada para você estar dando certo, mas eu digo para você, há um propósito de Deus diante disso. Eu disse para você que Jesus agradeceu antes do milagre. Também tem durante o milagre. Durante o milagre. Davi escreve, Salmos 116, versículo 12, o seguinte: te darei êxito por todos os benefícios que tem me feito. Talvez você esteja pensando aqui: eu quero sempre agradecer a Deus, mas não tem nenhum motivo. Sabe que nesse exato momento, tem pessoas morrendo no acidente de carro. Que nesse exato momento, tem pessoas morrendo queimadas. Que nesse exato momento, tem pessoas levando tiro na cabeça e no peito e morrendo. Que nesse exato momento, tem pessoas sofrendo parada cardíaca e morrendo. Nesse exato momento, tem pessoas com câncer que estavam lutando com a vida. Você está aqui, respirando no ar, ele te deu. Ele te deu esse oxigênio. Talvez se você não tiver nenhum motivo, todo dia você acordar para Deus: muito obrigado pelo ar que eu respiro. E daí você quer o seguinte: darei ao Senhor pelos benefícios que tem me feito durante o milagre. E tem também o apóstolo Paulo, após o milagre. Paulo, quando ele escreve isso, ele estava na prisão. Ele já tinha sido apanhado, ele já tinha sido apedrejado, chicoteado, quase morreu, fingido morto, todo mundo sabe, depois Deus levantou. Paulo foi um dos homens que mais sofreu na vida. O sofrimento de Paulo é comparado ao sofrimento de Cristo. A sua morte, ele morreu trigolado. Paulo sofreu tanto na vida dele que quando ele ia pregar, a história conta que ele ia mancando e com uma ferida nos olhos, de tanto apoiar. Mas ele escreve primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, o seguinte: olha, Tessalonicenses, estou preso. Mas
aí é aqui que eu estou a minha derrota. Mas sei que é minha vitória. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei. E eu sou grato a Deus, quer que vocês também sejam gratos em todas as circunstâncias. Tanto quanto você estiver passando por uma coisa boa, por uma coisa má, sabe por quê? Porque Deus está no controle. E ele escreve aos Filipenses, uma cidade vizinha, de Tessalônica, e escreve o seguinte, Filipenses 4, versículo 11, se não me engano. Olha, Filipenses, eu sei ter abundância, mas também sei passar necessidade. Ao versículo 13, mais conhecido do mundo. Mas em tudo isso, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando ele estava passando por tribulação, ele agradecia. Quando ele estava passando por prosperidade, ele agradecia. Seja grato ao Senhor. Seja grato. Paulo estava agradecendo após o milagre, após a carreira completada, após ter guardado a fé. Talvez tenha situações em nossas vidas que a gente pensa o seguinte: é que agradecer. Então, uma história bastante interessante de um rei e seu servo. Ele estava. E o rei começou a observar o seguinte: que o servo fazia, parece que até que ele leu, 1 Tessalonicenses 5:18, ele dava graças a Deus. Faz uma coisa boa, graças a Deus. Não precisava, graças a Deus. E ele tal, foi para a guerra. Na guerra, o rei começa a lutar e vem um soldado inimigo e corta o polegar do rei. O rei faz um teste. Olha aqui, meu servo, meu polegar cortado. Sabe o que o servo falou? Graças a Deus. O rei dá uma olhada para o servo e fala o seguinte: dá uma olhada para dois soldados que estavam atrás, esse homem tinha boca. Bate na cabeça. Prenderam o servo foi para a cadeia e o rei foi para a próxima guerra. Na próxima guerra, o rei numa batalha tremenda, é capturado. E é levado com ele de canibais. Todo mundo aqui sabe o que é canibal. Canibal é experimento da própria espécie. O ser humano, os próprios seres humanos. E o rei já preocupado, dizendo: vou morrer. Quando os canibais chegam para matar, o rei dá uma olhada no polegar dele. E o polegar dele estava cortado, e era místico dessa ilha, era místico dessa tribo de canibais seguinte: aleijado, era amaldiçoado. E esse soldado, esse integrante dessa tribo, olha, ele falou assim: não, toquemos esse homem, ele é amaldiçoado, o polegar dele está cortado. O polegar cortado salvou a vida dele. Ele chegou no ele pediu para tirar o servo da cadeia e honrou o servo. E disse para o servo o seguinte: se não fosse você que falava para mim, graças a Deus, ou se eu não tivesse perdido esse polegar na última guerra, eu teria sido morto, né? Deus seja louvado através dos quadrinhos. A mensagem que eu quero trazer para vocês, falei de vários versículos aqui, de vários personagens, falei de Davi, falei de Jó, falei de Jesus e falei de apóstolo Paulo. É que em duas todos fizeram. Seja grato. Em todas as circunstâncias. Sabe por quê? O versículo para mim é o seguinte: porque essa é a vontade de Deus. E você quer ser próximo da sua vida? Estejam sendo da vontade de Deus. E como que a gente vai estar no centro da vontade de Deus? Sendo grato. Pai, não é? Graças a Deus. Começa o dia chamando Jesus de maravilhoso. Jesus grato. Obrigado por essa dificuldade, porque eu sei que o teu nome será glorificado. Certa vez, para finalizar e para encerrar, vocês vão querer que acaba logo. Jesus chega diante de um paralítico, e era costume do povo judeu dizer o seguinte: que se uma pessoa tivesse alguma deficiência, era pecado do pai e da mãe. Isso não existe, não. Os discípulos que conheciam essa história falavam assim: para Jesus, quem pecou? Seu pai ou sua mãe? Jesus dá uma olhada, sabe? Chega de amor e fala assim: nem o pai dele, nem a mãe dele pecaram. E o Senhor diz: Senhor, então por que ele está deficiente? Ele está deficiente para poder Deus se aperfeiçoar na vida dele. O nome do Senhor ser glorificado na vida dele. Levanta-te e anda em nome de Jesus. A deficiência daquele homem lá era para glorificar Jesus naquele momento. Talvez a sua dificuldade é para glorificar Deus lá na frente.
Eu tenho um costume que eu guardei no meu coração, há 5 anos eu faço isso. Todas as vezes que eu sou humilhado, todas as vezes que eu sinto-me prejudicado por alguma coisa, eu tenho que passar um tempo mais próximo, que ninguém me vê, eu vou lá e choro. Isso aconteceu domingo. Contei pra você, né? Domingo. Eu começo a chorar, penso mil e uma coisa. Sabe o que sai da minha boca? Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Sabe a coisa que até a minha boca, minha mente briga. Porque a minha mente está brava, tá precisando de muito esforço, sai da minha boca. Obrigado, Jesus. Sabe por quê? A Bíblia fala o seguinte, que a boca fala porque o coração está cheio. A Bíblia não fala que a boca fala porque a mente está cheia. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E meu coração está cheio da presença de Deus. Por mais que minha mente tenta me enganar. Eu digo para você a dificuldade que você está passando. É para glorificar o nome santo do Senhor. Por isso eu agradeço. Na bonança também, agradeça a Deus. Amém? E Deus me honrou. No outro dia Deus me honrou. Amém? Eu queria finalizar essa palavra fazendo uma oração para que Deus coloque mais gratidão em nosso coração, para que possamos deixar de ser murmuradores. Se fosse continuar aqui, ficar mais 1 hora pedindo por gratidão. Eu ia falar dos murmuradores que não entraram na terra prometida, só para vocês terem ideia, para questão de informação. 3,5 milhões de pessoas saem do Egito, 2 dentro. Quem está a porcentagem faz 0,0001%. 3 milhões de pessoas no Egito. 3 milhões de pessoas saem do Egito, somente 2 dentro. Somente as 2 foram agradecidas. Nem Moisés, né? Moisés não mudou. Amém? Uma pessoa muito próxima, não gosto disso. Mas